Abra sua Bíblia, por favor, você que está de pé. Hebreus 10, 19 e 22. Pode colocar no telão o tema. Domingo eu dei uma pincelada por cima sobre o tabernáculo. E eu gosto muito do assunto do tabernáculo. Eu me lembro que eu tenho até uns flanelógrafos lá em casa que eu já usei muito para ministrar. Antes eram os flanelógrafos, né? Eram os... Como chamava aqueles? Antes do vídeo era o retroprojetor. Usei muito retroprojetor aqui no Pompeia, nas outras igrejas, no culto de ensino. As coisas vai mudando, a tecnologia, né? Eu tenho o flanelógrafo lá em casa, do tabernáculo, peça por peça. A gente vai montando, peça por peça, e cada peça tem o seu significado. E não vou mentir para os irmãos que domingo, quando eu só mencionei aqui o tabernáculo, despertou no meu coração de falar um pouquinho dos irmãos sobre o tabernáculo. E o assunto é esse: adoração no Santo dos Santos. Eu me surpreendi com este assunto. E nós vamos estar falando sobre isso. Então vamos lá, Hebreus 10, 19. Perdão, exato. Hebreus 10, 19 e 22. Se quiser acompanhar no telão, pague a metade das luzes aí, Tiago, por favor. Só metade. Não pague tudo, não. Olha lá, está no telão. Nós vamos ler Hebreus 10, 19 e depois vamos ler 1 Coríntios 2, 14. Tá bom? Essas duas referências. Diz assim: tendo, pois, irmãos, preste atenção na leitura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Aonde? Nos santos dos santos. Olha só. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 e 22. A outra referência, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita, mano. Não estranhe, não. Quando alguém, às vezes, perto de você, eu não aceito isso. Não estranhe, não. Não é coisa de nós assustar, mas a gente assusta. Está aqui a Bíblia falando: o natural não compreende e nem tampouco aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? São loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe. Então vamos lá. À medida que eu for falando, vai ser colocado aí no telão, tá bom? Se os irmãos quiserem não, podem acompanhar pelo telão. Eu vou colocar toda a ministração aqui no telão, tá bom? De início, eu tenho uma proposição para fazer aos irmãos nesta noite, antes da ministração. E a proposição é o seguinte: ser um adorador verdadeiro, que adore ao Pai em espírito e em verdade, nos santos do santo. Esta é a preposição ou a proposição dessa ministração. Quero propor aos irmãos a nós sermos um verdadeiro adorador, que adore de fato o Pai em espírito e em verdade, mas tem que ser no lugar santo dos santos, não apenas no átrio, e nem no lugar santo, mas nos santos dos santos. Ok? Introduçãozinha. E o objetivo, você me acompanha, hein? E o objetivo neste estudo é compreender melhor o significado do Santíssimo, ou seja, do lugar santos dos santos. Porque na velha aliança, amados, no tempo da lei, a gente entende o seguinte: para fazermos uma analogia com a igreja de hoje, que é a igreja da nova aliança, e no tempo da graça, a fim de que nós nos encontramos resposta para as seguintes questões. Primeiro,
Qual é o verdadeiro significado e propósito de Deus para quando ele rasgou o véu no templo, quando Jesus morreu? Os irmãos, é bem sabedores que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. E qual o significado que o véu do templo, que isso significa quando o véu do templo se rasgou? Vamos lá. Por que foi formulado à igreja um convite específico para que entremos com intrepidez por este novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus? Hebreus 10, 19. Lembra que na introdução nós lemos, ok? Que nós devemos entrar no lugar santo dos santos com intrepidez. Tem uma versão bíblica que diz com ousadia, mesmo significado. Então nós temos essa liberdade de entrar no lugar santo dos santos com intrepidez, com ousadia, né? E a pergunta é essa: por que foi formulado à igreja o convite para que entremos então neste lugar santo dos santos? A adoração de todos os salvos em Cristo automaticamente pode ser considerada como adoração no Santíssimo, pelo simples fato de ter sido rasgado o véu que separava o Santíssimo do lugar santo. Ou é necessário que cada um tome a iniciativa de aproximar e entrar no lugar santos dos santos. É bem verdade, amado, que existe hoje no tempo da graça alguma condição prévia a ser satisfeita por todo adorador antes de adentrar no lugar santo dos santos, ou no santíssimo lugar. Há uma condição prévia, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Quais são as condições bíblicas que existem para que eu possa entrar no lugar santos dos santos? Então vamos lá. Primeiro, número 1. A trindade de Deus presente nos templos antigos e no corpo humano. Como assim? Sendo Deus um Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nas plantas dos templos que ele deu a Moisés e a Salomão, ele imprimiu a marca da trindade, separando-os em 3 áreas: o átrio, o santo lugar e os santos dos santos. Eu vou mostrar a imagem do tabernáculo para vocês uma vez mais, mas eu quero que os irmãos gravem isto. Acho isso aqui interessantíssimo, porque quando Deus deu a planta tanto do tabernáculo para Moisés, quanto os templos que Salomão erigiu, Deus imprimiu a marca da trindade nesses templos do Antigo Testamento. Lá estava o Pai, lá estava o Filho e lá estava o Espírito Santo. Interessante isso. Vejamos então. Havia no tabernáculo de Moisés 3 compartimentos, ou os níveis de acesso. Olha aqui, os níveis de acesso. Havia 3 compartimentos no tabernáculo. Olha só, tinha aqui o átrio, nós mostramos isso no domingo. Tinha o átrio, o lugar santo, que era bem na entrada, entrava aqui, certo? O lugar santo, santo lugar. E mais adiante um pouquinho tinha uma cortina separando aqui o lugar santo dos santos. Esse tabernáculo foi construído de acordo com a palavra de Deus. Acho fantástico que quando Deus deu a planta para Moisés, mas não foi Moisés que construiu o tabernáculo, Deus deu a planta a ele. Depois Deus levantou um homem por nome de Bezaleel, que a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente de sabedoria. Ele fez tudo como Deus havia determinado para Moisés. Tudo isso aqui, amado, esse tabernáculo foi edificado, erigido conforme a planta que Deus deu para Moisés. E Bezaleel foi o cara, foi o homem, poderíamos dizer o engenheiro da época, que cumpriu à risca tudo que Moisés havia recebido da parte de Deus. Pois bem, o interior do tabernáculo, próximo, olha o interior, como que era o interior? Isso aqui eu não mostrei domingo, é interessante a gente ter uma visão do interior do tabernáculo. Olha aqui a entrada, logo que a gente entra, que o povo entrava no átrio, ele deparava com o altar do holocausto. Aqui está o altar do holocausto.
e logo adiante tinha a pia. Era tão somente isso que existia no átrio. Existia no átrio. Quando entrava no lugar santo do santo, o que tinha? Tinha um candelabro, está aqui, não está dando para ler, né? Está meio apagado, mas está aqui uma mesa, tá? A mesa da preposição, né? E aqui um altar. Então aqui era o lugar santo, aqui, lugar santo. E no lugar santo do santo, tinha tão somente a arca da aliança, era onde estava a arca da aliança. E só entrava aqui no lugar santo do santo, daqui a pouco eu vou passar para os irmãos, era apenas o sumo sacerdote. O povo só tinha acesso aqui, ó. O povo não podia passar daqui, era só no átrio, a multidão, o povo. O sacerdote entrava no lugar santo, ou santo lugar, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Irmão, isso é nível de adoração, você sabia? É nível de adoração. Por isso que nós temos uma canção que diz: não adorar a Deus apenas no átrio. Tem pessoas que adoram a Deus só no átrio. Só no átrio, ele não sai do átrio, ele fica o tempo todo só no átrio. E como a Bíblia diz, eu já estou adiantando algo, né? Que nós somos reis e sacerdotes, nós não temos, ou melhor, nós não buscamos aquela liberdade de ir mais além, de ir mais profundo, mais intimidade, mais próximo do Senhor. O que seria o mais próximo? Santos dos santos. Não foi isso que nós lemos em Hebreus? Entremos com intrepidez no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos. Eu vou me conter porque eu tenho algo ainda mais a dizer aos irmãos para depois eu chegar lá. Pois bem, é também na formação do homem que aprove Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. E Deus dotou este homem igualmente de uma tríplice natureza, qual que é? Corpo, alma e espírito. É óbvio que lá em Tessalonicenses, daqui a pouco nós vamos ler, lá está falando em espírito, alma e corpo. Então Deus dotou este homem dessa tríplice natureza. Irmãos, isso não é à toa. As coisas de Deus é muito perfeita, muito perfeita. Quando a Bíblia diz que Deus também é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso também tem um porquê, tem uma causa. E Deus dotou o homem também de uma tríplice natureza, que é espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Abra sua Bíblia, ou não há necessidade, me acompanhe. Gênesis 1:26 está aí no telão. Também disse Deus: façamos o homem, olha, que está no plural, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui é o próprio Deus dizendo. Em Tessalonicenses, como já citei, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, está aí: e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegro, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que está falando então de espírito, alma e corpo. E mais uma referência em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até aonde? Até a divisão da alma e espírito. Guarde isso, tá? A palavra de Deus, ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Coisa linda. Há no grego 3 palavras relacionadas à tríplice natureza do homem. Primeira dela, pneuma. Acho que quem já fez seminário sabe muito bem, né, de uma matéria chamada pneumologia, que é o estudo do espírito. Então a palavra pneuma ou pneuma significa espírito, que é igual, significa dizer o seguinte, que é o lugar da manifestação de Deus no homem. Amados, tudo começa no espírito. É no espírito. Eu já falei isso aqui. Não é por à toa que a Bíblia diz espírito, alma e corpo. Tudo, guarde isso no seu coração. Se não começar no espírito, está errado. Tem que começar no espírito. Tá ok? Por quê? Porque é a habitação, é o lugar da manifestação de Deus na vida do homem.
Deus fala no espírito do homem. Deus manifesta no espírito do homem. Ok? Então é no espírito. E tudo então que nós vamos fazer, nós temos que fazer no espírito. Por essa razão que Deus procura adoradores que adorem Ele primeiro em espírito. Ok? É no espírito. Próximo, terceira palavra, a psique, que é a alma. A psique, a alma, é o lugar aonde está o eu. É a habitação do nosso ego, do sentido. E em terceiro lugar, temos a palavrinha grega sarx, que é a carne, que é o lugar dos sentidos do corpo. Guarde isso, tente guardar isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, nós já lemos, diz assim: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo está dizendo, olha, que não guarde apenas o corpo ou a alma, mas ele está falando da tríplice natureza, tá? Ou seja, o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis. Por que, amados, disso? Nós temos que questionar isso na nossa mente. Por que Paulo está falando que isso tem que ser conservado? Amados, porque sem isto aqui fica inviável, impossível de nós adorarmos a Deus, sentirmos Deus, desfrutarmos do melhor de Deus para nossas vidas. Porque começa no espírito, tá? Deus fala no espírito. Imagine se nós não conservarmos isto, se nós não conservarmos íntegro o nosso espírito, ok? Se nós não conservarmos íntegro a nossa alma e o nosso corpo, irrepreensível, até a vinda de Jesus, tudo perde o sentido, perde o valor, ok? Está entendendo? Perde totalmente o valor. Então por isso que Paulo está dizendo, conserve. O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 deixa claro que o homem, em suas três dimensões, quer dizer, corpo, alma e espírito, precisa de conservar íntegro e irrepreensível. Eu já disse, sem esta santificação total aqui, do espírito, alma e corpo, tá? Sem este nível de integridade, talvez estou repetindo o que eu acabei de dizer, de pureza em seu viver diário, a adoração do homem de Deus poderá, aliás, se elevar até o nível do Santíssimo. Quer dizer, se eu manter conservado o espírito, a alma e o corpo, isso vai me levar até o lugar santos dos santos. Está entendendo por que muitas das vezes que nós não conseguimos chegar lá? Não saímos do átrio. Quando muito entramos no lugar santo. Está entendendo? Porque às vezes nós não mantemos, nós não conservamos o nosso espírito, não conservamos a alma, não conservamos o nosso corpo. E a palavra de Deus aqui está sendo muito clara, deixa clara que o homem, uma vez conservando isso, ele tem ousadia para entrar no lugar santo dos santos. Então, queridos, a palavra de Deus para nós nesta noite é esta: que nós entremos no lugar santo, mas para entrar no lugar santo, precisamos de nos conservar o nosso espírito, alma e corpo. Segundo níveis de acesso nos templos antigos e no corpo humano. Como que isso se dava? Níveis de acesso nos templos antigos. Número 1, próximo desenho. Nível máximo do acesso do povo era o átrio. Está aqui, ó. Eu citei há pouco que o nível do acesso ao povo era apenas o pátio. Eles não poderiam passar daqui. Quando o povo vinha para oferecer sacrifício, eles chegavam aqui no átrio e não poderiam passar do átrio para adiante. Está entendendo por que o véu do templo rasgou? Está entendendo por que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo? Quer dizer, foi aberto o acesso, não agora somente para o sacerdote e sumo sacerdote, mas para todos entrarem no lugar santos dos santos. Você pode dizer amém por isso?
Nós temos este acesso. Vamos lá, próximo. O nível máximo do acesso do sacerdote era o lugar santo. O sacerdote constituía a classe dos adoradores do santo lugar. Era apenas os sacerdotes que adoravam a Deus no lugar santo, ninguém mais. O povo adorava o mesmo aonde? Aonde? No átrio. O povo é o nível de adoradores que adoravam a Deus apenas no átrio. E o sacerdote é o tipo de adoradores que adoravam a Deus aonde? No lugar santo. Próximo nível, agora o sumo sacerdote. O nível máximo de adoração e de acesso era do sumo sacerdote, porque era só ele que tinha a liberdade de entrar no lugar mais íntimo, mais próximo, mais chegado de Deus, porque lá estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o símbolo máximo da glória, da presença de Deus. É tanto que os irmãos sabem muito bem, lá em 1 Samuel capítulo 7, quando a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus, amados, diz a Bíblia lá, está lá em 1 Samuel 7, que o povo ficou 20 anos sem a Arca da Aliança, e só foi tragédia atrás de tragédia. 20 anos sem a Arca da Aliança. Foi necessário Deus levantar Samuel, e com ousadia Deus usa Samuel para guerrear e para trazer de volta a Arca da Aliança para o meio do povo. Então apenas o sumo sacerdote que tinha a liberdade de chegar mais próximo, de chegar mais íntimo, no lugar mais íntimo, mais chegado do Deus eterno, do eterno. Próximo. O nível máximo de acesso do sumo sacerdote, já falamos, né? O próximo agora. Segundo aí, níveis de acesso no templo humano. A primeira aliança tinha preceito de serviço sagrado e um templo terrestre, no qual havia um lugar especial, que é o Santo dos Santos, que é igual o Santíssimo Lugar, onde Deus habitava entre os homens, lugar de aproximação e acesso do homem a Deus. Hebreus 9:1 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Isso fala do templo humano. Também a nova aliança, a aliança de Jesus com a igreja, tem preceitos de serviço sagrado, tem um templo terrestre. O coração do homem é um lugar especial onde Deus habita no homem, que é o espírito do homem. Deus habita no coração. E quando se fala no coração do homem, está falando o espírito do homem. Deus fala. Quando você fala assim, Deus falou o meu coração, é Deus falando ao seu espírito. Que Deus fala ao espírito do homem. Quantos já teve essa experiência de ouvir Deus falar com ele? Diz amém. Ainda hoje, eu pude ter essa experiência de Deus falando ao meu coração. E é tão maravilhoso ouvir Deus falar ao seu coração, que aquilo te traz uma paz e uma alegria na alma, de saber que Deus ainda é um Deus que fala, e fala ao coração, fala ao espírito do homem. Glória ao nome de Jesus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, Paulo está perguntando, vocês não sabem disso? Ele perguntava aos coríntios, que vocês são templo do Espírito, e Ele habita em vocês. Se alguém destruir este santuário de Deus, o que vai acontecer? Ele diz, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está entendendo, querido? Deus tem nos feito morada do teu Santo Espírito.
E por essa razão eu volto lá em Tessalonicenses 5:23, quando Paulo diz: conserve plenamente o espírito, alma e corpo. Está vendo aí o corpo? Alguém talvez no início vai, mas tem que conservar o corpo? Tem. Por que conservar o corpo? Está aqui Paulo dizendo: o vosso corpo é santuário, é habitação, é morada do Espírito. Tanta gente usando o seu corpo aí, né, de forma tão desenfreada, de forma tão ruim, não é mesmo? Enquanto a palavra de Deus está dizendo que se alguém destruir o santuário, o templo, a morada do Espírito de Deus, ou do próprio Deus, o que vai acontecer? Deus o destruirá. E tem acontecido isso, queridos, na vida de alguns. Próximo. Entretanto, olha que diz Atos capítulo 7, 48 e 50. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Aleluia! Olha que Lucas diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Está entendendo, querido? Deus não habita em casas feitas. Isso aqui é paredes, é um templo, né? O correto não é nós chamarmos isso aqui de igreja, porque só é igreja quando nós reunimos. Eu já falei isso aqui, o que é igreja? Igreja não é ministério, lembra? Igreja não é isso, não é, lembra? Eu não vou voltar a isso, mas eu já disse isso aqui, o que é igreja? Isso aqui, essas paredes, é um templo da casa de Deus, mas não é igreja. A igreja somos nós. E aqui bem diz Lucas que ele não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Porque olha o que o próprio Deus diz. E o profeta diz: o céu é o seu trono, a terra é o estrado, é os cabelos dos seus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Quer dizer, qual é o lugar que eu vou habitar, não é mesmo? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Para a pergunta. Então, conscientizemos disso, queridos. Somos morada, templo, casa, tá ok? Somos casa, aonde o Senhor habita e aonde Ele fala ao nosso coração e ao nosso espírito. Aleluia. Mais uma referência, 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, olha que coisa linda, deste tabernáculo, agora está falando, interessante que Paulo aqui usa a figura do tabernáculo, mas não mais o tabernáculo de Moisés, ele falando de nós. Olha, era como que Paulo dizendo assim: olha, lá no Velho Testamento Deus se manifestava, existia o tabernáculo de Moisés, mas agora não. Ele diz: olha, sabemos que essa casa aqui, esse tabernáculo aqui, aonde Deus se manifesta, vier a se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui pode até vir a ser destruído, a ser desfeito, e vai acontecer, esse tabernáculo aqui. Mas o dia que isso acontecer, o que logo vem? Olha o que Paulo diz: temos um edifício, casa não feita por mãos, mas é eterna e está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora vamos para a questão. Eu quero usar agora o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, para representar alguma coisa dentro do que nós já falamos: espírito, alma e corpo. Tá ok? Próximo slide diz assim: o átrio. O átrio era o pátio, os irmãos já viram a imagem. Amados, pegando o átrio, sabe o que o átrio representa hoje? Representa o corpo. Representa o corpo. Por que o corpo, pastor? Porque o corpo, que é a carne, é a dimensão do homem no âmbito físico. O corpo é carnal.
Quando você entra no átrio para adorar a Deus, quer dizer, só no corpo. Tem gente que é assim, irmão, ele entra no átrio, só o corpo, mas a mente dele está longe, a alma dele está longe, o sentimento dele está longe. Está só o corpo. Tem adoração assim? Tem. Ele está ali, só o corpo, mas ele não sente, ele está longe, está totalmente distante do lugar santo dos santos. Está entendendo? Existe isso hoje, muito distante, longe, longe, longe. Então o átrio representa o corpo. Olha o que diz 1 Coríntios 3, verso 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Aqui, ó, está falando carnais, quer dizer, o corpo, a carne. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aqui eu acho resposta para muitas indagações que hora e outra a gente depara com alguns crentes. Existe crentes carnais? E como? É lamentável dizer, mas existe. Existe adorador carnal? Existe. Adora apenas na carne, está apenas no átrio. E olha que Paulo diz aqui, por vocês serem carnais, há entre vós essas questões de ciúme, contenda, e aí vai. Essas pelejas, essas dissensões. Não, isso pode, isso eu não concordo. Não, isso está errado. Não há um consenso. Não, isso está certo. Não, isso aqui está errado. Está entendendo, amado? Paulo está dizendo, olha, por vocês serem carnais e não discernir as coisas no espírito, mas na carne, no corpo, acontecem essas coisas entre vocês. Está entendendo? Parece, irmão, eu sinto que parece que Paulo é como que ele estivesse vivendo hoje, no pleno século, no pleno momento que nós estamos vivendo. Deus, sem dúvida, Deus deu a revelação para ele, deu o entendimento para ele de coisas futuras. Era coisas que estavam acontecendo no momento, mas Deus estava revelando a ele também situações que viriam posteriormente acontecer e que está acontecendo. Quantas dissensões, quantos ciúmes, contendas, quantas situações dessa natureza surgem no nosso meio, no nosso convívio. E Paulo está dizendo, sabe por que acontece isso? Porque vocês são carnais. Vocês só estão no átrio. O dia que vocês entrar no lugar santo dos santos e contemplar a glória de Deus, a presença de Deus como ela é, vocês terão uma outra visão. Está entendendo por que às vezes nós temos dificuldade? Quando você vê um irmão num nível espiritual mais elevado que existe. Eu estou mostrando para os irmãos que hoje existem níveis espirituais. Existem aqueles que não saem do átrio. Esses que não saem do átrio, eles não conseguem compreender aqueles que estão no lugar santos dos santos. Não conseguem. Quem está apenas no lugar santo também não consegue entender e compreender aquele que está no lugar santíssimo. E agora você poderia me perguntar, mas pastor, o que Deus quer? Qual é o nível que Deus quer para mim? O nível que Deus quer para todos nós é que nós não estejamos apenas no átrio e nem no lugar santo, mas que todos nós cheguemos no lugar santíssimo. Porque o dia que a gente chegar no lugar santíssimo, amado, as coisas vão clarear. Nós vamos deixar muita coisinha para trás, muitas picuinhas, muitas bobeiras, muitas questões nós vamos deixar para trás, porque quando nós entramos no lugar santo dos santos, a glória de Deus é tremenda, é tamanha que não tem como você se apegar a coisinhas, as picuinhas. Aleluia, está entendendo o motivo dessa palavra? Mais adiante um pouquinho. Este texto revela a existência de uma classe de crentes carnais, adoradores carnais. Existem adoradores carnais. E como existe?
que andam segundo o homem, movido pela carne, e não pelo Espírito. Existe isso, pastor? Existe. Movidos pela carne, não pelo Espírito. Ok? Na nova aliança, o corpo do homem é o lugar do sacrifício. Não sacrifício de oferta pelo pecado, porque este já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas como oferta de adoração. Romanos 12, que você sabe muito bem, de cor, e verso 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu tenho que fazer com este corpo aqui? Apresentar a Deus como sacrifício, e um sacrifício vivo, um sacrifício santo e que agrade a Deus. Não deixar que este corpo, ou seja, não contentar tão somente viver no átrio, melhor dizendo assim, sair do átrio. Eu preciso de sair do átrio, eu preciso sair do corpo. Como assim, pastor? Eu preciso dar mais vazão ao Espírito. Está entendendo, amado? Dá mais vazão ao Espírito de Deus. Nós temos necessidade disso nos dias que nós estamos vivendo. O que nós temos visto em muitos de nós, eu falo de uma forma geral, tá? Quando eu falo nós aqui, estou falando de uma forma geral, da igreja do Senhor como um todo. Muita carne, muito corpo. A verdade é essa. Precisamos de sair do átrio. Precisamos ir para o lugar santo, mas muito mais para o lugar santíssimo. Deus quer se revelar a nós, amados. Eu tenho convicção disto. E cada dia isso aumenta o meu coração. E eu estou nesta busca desenfreada por isso. Deus quer se manifestar, Deus quer se revelar como nunca. A sua glória e o seu poder. E eu tenho dito às pessoas que têm convivido mais perto de mim, eu tenho dito: olha, eu quero é Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero o lugar santo dos santos. As obras da carne precisam de ser mortificadas. Isso é bíblico. Olha o que diz 1 Pedro 2,11: amado, exorto-vos como peregrino e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais fazem o quê? Guerra contra a alma. As paixões carnais aqui está referindo ao corpo, as paixões da carne, carnais. Nós temos que lutar 24 horas contra isso. E quanto isso nos perturba, nos persegue, essas paixões carnais, queridos. E eu não preciso de entrar em detalhe aqui. Depois, tarefinha para casa, leia Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Lá você vai ver quais são as paixões carnais. Está ali relatada. E nós temos que estar constantemente lutando contra essas paixões carnais. Porque Pedro está dizendo aqui, essas paixões carnais é que fazem guerra contra a alma. Quer dizer, impedem que a nossa alma recebe aquilo que o Espírito recebeu. A carne fala mais alto. A índole desta carne aqui é para o pecado. E se nós não sacrificarmos esta carne, se nós não mortificar esta carne, fica inviável, impossível de nós adorarmos a Deus. Isso é muito forte, mas é verdade. É por essa razão que muitas das vezes, quando você até tenta, às vezes você até quer entrar no lugar santo dos santos, mas você não passa do átrio. Porque a carne ainda está viva e ela tem que morrer. E está sangrando, né? Está viva não, tem uns aí que a carne está sangrando, ainda está tão viva que o sangue ainda está vivo ali. E olha o que Pedro está dizendo: amado, exorto-vos como peregrino e forasteiro. Quer dizer, vocês não são desta terra. Como ele diz, vocês são uns ETs, um extraterrestre. Vocês não são deste mundo, vocês são forasteiros.
Então, sendo forasteiro, olha, aprenda a abster-vos das paixões carnais, porque essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Guardemos isso em nosso coração. Eu já citei esse versículo, Gálatas 5 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aleluia. Se sois guiados pelo Espírito, essa lei aqui está falando da lei do pecado, está falando aqui, tá? Você não está debaixo desta lei, mas se sois guiados pelo Espírito, vocês estão livres desta lei. Está vendo que a coisa começa no Espírito? Começa no Espírito. Continuando, ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Forte, né? Não herdarão o reino de Deus quem pratica essas coisas aqui. Que Deus nos guarde, nos ajude. Os maiores inimigos do homem a serem vencidos estão dentro dele próprio. São os seus próprios erros, vícios e paixões. Vamos pensar sobre isso? O maior inimigo do homem é seus próprios erros, vícios. Em síntese, é ele mesmo. É ele mesmo. O maior inimigo seu não é o diabo. O maior inimigo seu não é o mundo. O maior inimigo seu é você mesmo. É você mesmo. Quantas das vezes você está em guerra com você mesmo? Ah, eu não queria ter feito isso. Ah, eu não queria ter falado isso. E por que falou? Aí o nosso hábito é culpar alguém. Isso já vem lá do Éden. Aprendemos isso aqui na terça-feira passada, quando o irmão Erson falou aqui. Vocês lembram da lição? Quando a questão do adultério. Nem Salomão culpou, em momento algum, em lugar nenhum, a gente vê ele culpando o diabo. Quando uma pessoa cai no pecado de adultério. Aí muitos falam assim: por que eu caí? Por que eu fui para o motel? Por que eu fiz isso? Aí tem uns que falam assim: foi o diabo. O diabo. Transferência de culpa. Isso é mal nosso. Adão, quem pecou? Foi a mulher. Primeiro ele culpa a Deus. Depois foi a mulher que tu me deste. Depois ele culpa a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. Se o Senhor não tivesse colocado essa mulher na minha frente, eu não teria ido com ela para o motel. Se o Senhor tivesse pelo menos evitado de ter me dado essa peça aí, eu teria evitado pecar. Ei, tá entendendo? Quando às vezes a gente fica assim: por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Porque o maior inimigo seu é você mesmo. Por isso que essa carne aqui, esse corpo aqui, esse pneuma, essa carne aqui, lembre disso. Lembre disso. A gente tem que estar esbofeteando isso aqui, sacrificando isso aqui. Eu não sei se eu já falei isso aqui, qual é o motivo, qual é a razão que Deus estabeleceu o jejum na Bíblia. O jejum é exatamente para isso, para mortificar a carne. Não é para outra coisa não é para ir ganhar carro, ganhar casa não. Tem gente jejuando para Deus da casa, Deus da carro e etc. Eu não vejo na Bíblia em lugar nenhum apoio para jejuar para ganhar carro, para ganhar casa. Jejum foi dado para mortificar a carne.
os apetites carnais. Você pegar a sua carne e crucificar com Cristo. É aquilo que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você não sabe, lá no Jardim do Éden, antes do homem cair, cometer a sua transgressão contra Deus, a ordem de Deus, não existia carne. Era só o espírito e a alma. Não existia. Como assim, pastor? Eu estou me referindo aos apetites carnais. Os apetites carnais veio após o homem ter pecado, comido da fruta. Aí veio, aí surgiu o apetite carnais, os desejos carnais. Mas antes não existia. O que reinava lá no Jardim do Éden era apenas o espírito e a alma. Aí logo que o homem cai em pecado, o que acontece? O espírito, que era que reinava, dominava a carne. A carne estava ali, mas ela estava subjugada, ela estava dominada. Aí inverteu. A carne passou a reinar e o espírito passou a ser subjugado. E sabe quando é que você consegue voltar a colocar o espírito a reinar e subjugar a carne? Quando você está em jejum. Quando você jejua, aí você está sacrificando a sua carne e dizendo para a sua carne: aqui quem reina é o espírito, não é a carne. Aleluia. E a gente precisa disso. Então os maiores inimigos do homem a serem vencidos estão dentro dele mesmo. Para poder adentrar o Santíssimo, o corpo precisa estar limpo, lavado e purificado. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado. Limpo. De quê? De má consciência. Essa má consciência aqui está relacionada ao pecado. Livre, com a consciência limpa. O corpo lavado com água pura. Limpo diante de Deus. Segundo ponto. O lugar santo, ou santo lugar, representa a alma. O átrio representa o corpo. E agora o lugar santo, ou santo lugar, representa a alma, que é a psique. E eu já disse que é a dimensão do homem no âmbito mental. É o lugar do ego, do eu, do sentido, o intelecto, as áreas da sensibilidade e da vontade. Deus fala ao espírito e à alma que sente. A melhor definição é essa. Deus fala ao espírito e a alma sente. Quando você sente na alma, é porque Deus falou ao seu espírito. E esse sentir na alma é algo tão sensível, é algo tão profundo, que você sente na hora, você sente algo realmente bem no íntimo, bem no profundo. É Deus falando à sua alma. Falou ao seu espírito e o seu espírito convence a sua alma. A alma é natural. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A alma é natural? Isso aqui é mais ou menos uma pergunta. Obviamente, amados, que não. Porque na verdade, o homem natural, ele não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele não compreende. Por quê? O próprio versículo responde: porque as coisas do Espírito só discernem espiritualmente. Não é no âmbito carnal. Ainda hoje eu dizia para alguém, falei: gente, é loucura. Não que eu seja contra estudar teologia. Eu já estudei e já abandonei a teologia há muito tempo atrás. Muito tempo. Porque eu cheguei a uma conclusão: é loucura querer estudar Deus. Se tem um ser que não, amados, que ninguém vai conseguir estudar, se chama Deus. O homem cria, inventa,
Teorias e mais teorias. Mas Deus não é para ser estudado. Deus é para ser sentido. Deus é para ser vivido. Deus é para ter intimidade com Ele. Loucura querer pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e tentar explicar Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Não, queridos, Deus é muito mais do que a teologia apresenta. Deus é muito mais do que as concepções. Deus é muito mais do que as ideias. Deus é muito mais do que o homem pensa. Porque como que alguém que é limitado vai explicar o ilimitado? Como que alguém que é mortal vai explicar o imortal? Isso é loucura! Isso é loucura! Não se explica o mortal explicando o imortal. É inverter os valores. Quem é maior? É o mortal ou o imortal? É lógico que é o imortal. É o invisível, é o todo-poderoso, é o El Shaddai. Então não se estuda Deus. Viva Deus, sinta Deus. Isso é muito forte. Eu vou terminar, mas não concluir o assunto. Este texto que acabamos de ler revela a existência de uma classe de crentes naturais, adoradores naturais, adoradores de alma somente, que não estão na carne, mas também não ascenderam até o nível de adoração em espírito e em verdade, nos santos dos santos. O nível máximo de aproximação e acesso a Deus pelos adoradores de alma somente é o santo lugar. Neste nível, a ministração e serviço sacerdotal. Por quê? Porque é no lugar santo do santo, que lá existe o candelabro, existe uma mesa, que é a mesa dos pães da preposição, e existe um altar também, é onde o sacerdote então oferecia algo. Então é o lugar de serviço. Tem muitos que até saem do átrio e chegam no lugar santo, prestam um serviço. Presta um serviço. O que seria este serviço? Quem sabe? Lá na mesa do pães, lá no altar, ou lá no candelabro, limpa o candelabro, não deixa o candelabro apagar. Está entendendo? Não, eu até toco, eu até sou músico, ou então eu sou líder do departamento, do ministério. Está entendendo? Presta até um serviço. Quer dizer, chegou perto do lugar santíssimo, mas só está no lugar santo. Pode haver unção, dedicação, zelo, responsabilidade e não haver adoração no nível do santíssimo, que é a adoração verdadeira em espírito e em verdade. Pode isso acontecer? Pode. E às vezes acontece. É louvável o esforço e o empenho da igreja em nossos dias em prestar um serviço de excelência ao Senhor. A excelência da diaconia, quer dizer, do serviço, é importante e não deve ser negligenciada. Porém, o mais importante que o serviço no átrio ou no lugar santo é a adoração verdadeira no santo dos santos, que é o lugar santíssimo. É isso que é essencial. Enquanto você não chegar no lugar santo do santo, não se conforme. Vá mais além. Vá mais além. Se libere. Se libere. Enquanto você não chegar no lugar santo dos santos, não se contenta. Enquanto você não vê a glória de Deus, a Shekinah de Deus visível, não se contente, porque Deus quer que nós cheguemos cada vez mais próximo da intimidade com Ele. E vou parar por aqui. É agradável a Deus que os cristãos sejam assíduos, pontual nas programações da sua igreja, cumpridor do dever, coluna e baluarte, um cristão exemplar. A igreja deve ser organizada, cuidadosa quanto à sã doutrina, zelosa com a sua liturgia, exímia na prática do culto racional. Tudo isso é importante e não deve ser negligenciado. Porém, o mais importante de tudo isso é a adoração verdadeira. Aonde? No Santíssimo Lugar. É muito bom prestar um serviço, fazer com muita dedicação, com muito capricho, com muito denodo para o Senhor. Mas se não tiver adoração,
verdadeira perde o sentido. João 4:23, vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Chegou a hora. Por quê? São estes que o Pai procuram que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura que Ele ache em nós esses adoradores. E importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o plano e desejo do Senhor para a igreja profeticamente revelada nas Escrituras é que a geração de sacerdote da igreja eleve a sua adoração para o nível do santíssimo lugar. O que nós precisamos? Então, resumindo, nós precisamos sim trabalhar com zelo, com denodo, no cumprimento da grande comissão, porém, não podemos negligenciar a adoração, que é a razão principal para a qual o homem foi criado por Deus. Os adoradores de alma somente são adoradores apenas no lugar santo. São como Marta, ficam agitados com o trabalho, com a obra de Deus, mas não são capazes de preparar um tempo para permanecer aos pés do Senhor, contemplando a formosura do Senhor, pela fé em reverente adoração, como Maria. Está entendendo por que a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte? Não que o serviço de Marta não era essencial. Sim, tinha o seu valor. Preparar a mesa, cuidar, dos afazeres. Mas naquele momento, amados, esse não era o primordial. Aquele momento era estar aos pés do Mestre. E Maria escolheu a melhor parte. O que? Vou perder esta oportunidade de adorar o Mestre, de aprender com o Mestre, de alimentar? Não. Aleluia. Quando o adorador de alma somente perder o medo das manifestações do poder e da glória de Deus e adentrar o Santíssimo e prostrar-se diante da gloriosa presença do Senhor, deixará de ser um adorador de alma somente para ser um adorador verdadeiro, que adora o Pai em espírito e em verdade. Transformar-se-á em um servo tipo escravo hebreu, de orelhas furadas, servo do Senhor por amor, com ouvidos abertos, aptos para ouvir o Senhor e lhe falar diretamente. Isso aqui é um outro estudo, falar do servo de orelha furada. Quem sabe ainda um dia eu vou estar falando sobre isso. E por último, agora sim, para mim fechar, que eu não posso fechar sem falar os 3 pontos. O terceiro ponto, os santos do santo, o Santíssimo, representa o espírito do homem. Eu disse no início dessa palavra que o espírito do homem é o lugar da habitação de Deus no homem. Deus habita no espírito do homem. Lembra que quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem recebeu o quê? O espírito, o fôlego de vida, o espírito. Então Deus fala no espírito, ok? Então o espírito é o lugar da habitação de Deus, é onde Deus fala com o homem. Falei muito isso aqui. É o pneuma, é a dimensão do homem no âmbito do espírito, é a parte espiritual presente na natureza do homem. É tanto que quando o homem morre, a Bíblia diz que o espírito volta a Deus. Deus o deu, Deus o tomou. Ok? Tá? Então, a área da espiritualidade humana, a área em que o homem se relaciona com Deus, a área no homem onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem. O Espírito é espiritual, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Revela uma classe de crentes espirituais, adoradores espirituais, com o perfil do servo, orelhas furadas, adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, no lugar santos dos santos. As palavras coração e espírito, de modo intercambiável, são usadas em muitos textos nas Escrituras.
Espiritualmente falando, o coração do homem é o seu espírito. Quando o homem nasce de novo, é o espírito do homem que nasce de novo. Quando dizemos que o homem renascido em Deus recebe um novo coração, como diz aquela linda canção, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Na realidade, foi o seu espírito que renasceu em Deus. Lembra da história de Nicodemos, quando Jesus disse o quê? Você tem que nascer da água e do Espírito. É o Espírito. Nicodemos não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque ele estava no natural. E o homem natural não entende, não compreende. O homem natural, ele tem dificuldade. Ele jamais vai entender, porque as coisas de Deus discernem espiritualmente. E Nicodemos estava discernindo ali carnalmente, naturalmente. Como que é isso? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe. Imagine, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer. Aí Jesus diz: tu és mestre e não sabe disso? Eu acho forte isso. Tu és entendido, quer dizer, tu és fariseu. Você formou em teologia. A teologia não te ensinou isso, não? As escolas lá, os rabinos não te ensinou isso, não, Nicodemo? Isso é coisa do Espírito. E as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, queridos, Deus tem coisas, Deus tem mistérios profundos a revelar a nós. Mas Ele só vai revelar quando nós entrarmos no lugar santo dos santos. E prepare, o dia que Deus revelar para você, muitos não vão entender. Vão jogar pedra, quem sabe, às vezes vão criticar, vão perseguir, às vezes vão falar, e às vezes vão tentar até te impedir de continuar, de prosseguir. Isso acontece. Mas quando Deus se manifesta, quando Deus se revela a nós, e nós temos certeza disso, oh meus queridos, uma coisa eu falo para os irmãos: você nunca mais vai querer voltar atrás, vai querer ser aquela pessoa de outrora. Nunca, nunca. Depois que você recebe uma revelação de Deus, depois que Deus se manifesta, depois que você contempla a glória de Deus, o próprio Deus, guarde isso no seu coração. Você nunca mais, porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso na minha vida. Eu não dou conta mais de voltar atrás. Porque depois que Deus se revela, depois que Deus se manifesta, depois que Deus traz o entendimento, depois que Deus fala no profundo da sua alma, você não volta mais atrás. Vamos de pé, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora para você entrar no lugar santo dos santos. Ah, eu posso, pastor? Pode. Porque o véu já foi rasgado. Aleluia. Não tem mais nenhuma barreira que nos impede, meu amado, entrar no lugar santo dos santos. O que eu preciso fazer é só me purificar da má consciência, chegar diante do Senhor e pedir a Ele que Ele lave a minha alma, que Ele purifica o meu espírito, que Ele fale no profundo do meu coração, do meu espírito, e que a minha alma sinta a necessidade de entrar no lugar santo dos santos. Deus está nos chamando nesta noite para entrar neste lugar santo dos santos. E você é convidado para fazer isso agora, através da oração. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Se você veio aqui para adorar a Deus, se você veio aqui para buscar a Deus, você tem a oportunidade agora de fazer isso. Depois desta palavra que Deus traz ao meu e ao seu coração, que eu tenho plena certeza que é do coração de Deus, porque Deus quer que nós cheguemos mais e mais próximo dele. Saia do átrio, meu irmão, saia do átrio, saia do átrio, e não fique apenas no lugar santos, mas entre no santo dos santos. Ó Pai, na tua presença estamos, e eu, como teu filho, Senhor, sou agradecido ao Senhor por esta noite.
por esta alegria, Senhor, que sinto no meu coração, Senhor, de estar diante do Senhor agora e te apresentar, Senhor, a minha vida, o meu espírito, a minha alma, Senhor, o meu corpo. Eu coloco, Senhor, diante de Ti agora, Senhor, para que o Senhor venha, para que o Senhor se manifeste, ó Deus, que o Senhor venha com Teu mover, ó Deus, sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor esteja falando no profundo, Senhor, da nossa alma, e que o Senhor nos leve, Senhor, para mais próximo, mais perto do Senhor. Queremos sim, Senhor, chegar até o lugar santíssimo, até o lugar santos dos santos, chegar diante da arca da aliança, Senhor, e prostrar diante do Senhor, e contemplar a Tua glória, ter a visão do Senhor, sentir a Shekinah do Senhor. Deus, leve a Tua igreja, Senhor, para cada vez mais perto, mais próximo do Senhor. Tira, Senhor, os impedimentos, Senhor. Tira as escamas, Senhor, dos nossos olhos. Revela, Senhor, os mistérios da Sua santa palavra. Dai-nos entendimento, Senhor. Ó Deus, que nós saiamos do nosso natural, que nós saiamos, Senhor, da carne, que nós abandonemos, Senhor, todos os sentimentos carnais, Senhor, que não haja em nós, ó Deus, sentimentos estes tais que impedem a nossa alma, que guerreiam contra a nossa alma, nos impedindo a sentir a Sua glória e a Sua presença. Nos ajude, ó Deus, eu lhe peço, ó Pai, e eu faço isto no nome precioso, no nome glorioso, no nome bendito de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que Ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que Ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que Ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.